A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que o Senhor venha derramar da graça e do poder sobre a tua vida. Que Deus venha te fortalecer. Que Deus venha abrir os teus olhos, que você possa enxergar o mover de Deus e que dentro do teu coração você possa ouvir a voz do Senhor, ouvir o chamado de Deus e que você esteja disponível para o mover sobrenatural de Deus em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, muitas vezes as pessoas, elas acham que para ser chamado, para ser escolhido por Deus, ela tem que ter uma capacitação grandiosa, grandes estudos, ser formado, ser uma pessoa ali já preparada. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele pega o menor para confundir o grande. Pega o pequeno para confundir o sábio. A palavra do Senhor, ela já está nos explicando. Porque é quando Deus pega aquela pessoa tão incapaz e torna ela capaz. É ali que nós vemos o mover do Senhor, o trabalhar de Deus. Não que Deus não vá usar uma pessoa inteligente, uma pessoa com mais intelecto. Deus vai usar. Deus usa aqueles que são pequenos, mas também usa aqueles que são grandes, tá? Então, é na dispensação do Espírito Santo que a pessoa é usada. Quando Deus te chama, Ele também te capacita, tá? O Senhor te capacita, o Senhor que te prepara, é o Senhor que move sobre a tua vida. Então, amados, nós precisamos estar na dispensação do Senhor, estar disponível para o Senhor. Tudo o que nós precisamos dizer é: eis-me aqui, Senhor. Muitas vezes as pessoas olham e acham que aquela pessoa tem que ser mais entendida que você. Muitas vezes a pessoa diz: como que aquele lá vai me liderar se eu sei mais do que ele? Olha, a pessoa pode até saber mais do que aquele líder, no intelecto. Mas o importante, como eu tenho dito aqui, não é o vaso. O importante é a essência do vaso. O que tem dentro deste vaso. Sabe o que importa? Não é você saber pregar bem, não é você saber louvar bem, não é saber você organizar as coisas bem, não é ter o talento. O importante é ter a essência do Senhor, ter a intimidade com o Senhor, ter a unção de Deus dentro de você. É assim que vemos a glória de Deus. É assim que sabemos que aquele homem, aquela mulher é do Senhor, que aquele homem, aquela mulher é usado pelo Senhor. Mas para isso, nós precisamos aprender primeiro a ouvir o chamado de Deus. Então vamos hoje ler e dar aqui algum exemplo dentro da palavra do Senhor quando Deus te chama. Amém? Vamos ver 2 exemplos de 2 grandes homens, grandes líderes, grandes servos do Senhor, profeta de Deus, grande líder, que ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus. E Deus se manifestou através deles. Eu quero dar o exemplo de Moisés e também de Isaías. Olha só. Vamos começar por Moisés. Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, o verso 11 e o verso 12, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó
e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Olha que tremendo. Deus apareceu numa sarça ardente para Moisés e ali falou com ele. Moisés se prostrou diante de Deus, reconhecendo que ele era Deus. Mas Moisés não era aquela pessoa que tinha a intimidade com Deus. Ele começou a ter uma intimidade com Deus a partir daquele momento. Deus não escolheu um homem preparado. Deus escolheu Moisés. Moisés, um hebreu, mas que viveu nos hábitos e costumes, tradições do inimigo, de um povo pagão, do povo de Faraó. Ele viveu na casa de Faraó. Ele viveu sobre os costumes do mundo. Costumes errados e contrários da vontade de Deus. Mas Deus o chamou. Deus o chamou de lá. Moisés era um homem gago, com a língua pesada. Mal conseguia falar, mas virou um grande pregador, mensageiro de Deus. Deus o escolheu gago e ali Deus o capacitou. Ele foi cheio daquela presença e da autoridade de Deus. Deus chamou Moisés, sendo um assassino, porque ele tinha derramado sangue de um egípcio. Um homem que brigou, que irou-se, mas Deus o chamou a si mesmo. Tá vendo? Não é a importância do vaso, mas a importância da essência do vaso. Moisés não tinha conhecido ainda a Deus, mas ele foi ensinado sobre Deus. Quando ele soube de onde ele era, que ele era um hebreu e que o povo hebreu seguia um Deus, ele ouviu falar de Deus, teve ensinamentos desse Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus, mas ele tinha temor no coração. E ele tinha um temor dentro dele. E Deus o chamou, sendo ele homem errado e pecador. Deus olhou para o coração dele. E ele ali se humilhou diante da presença de Deus e reconheceu diante do chamado de Deus para libertar o povo dele, o povo de Israel. Então ele fala para o Senhor: quem sou eu, Pai? Quem sou eu que vá até diante do rei, diante de Faraó e tire o povo de Israel do Egito? Quem sou eu tão pequeno? Quem sou eu tão falho, sem autoridade? Quem sou eu sendo pecador? Aí o Senhor diz: certamente eu serei contigo. O Senhor estava dizendo: não é você, mas é eu. Eu estarei na tua vida e tudo que você for fazer será por sinal que eu te enviei. O Senhor estava dizendo: eu vou te capacitar. E quando as pessoas verem o que você vai fazer, elas vão saber que é eu que estou agindo na tua vida, porque não é você. Você vai fazer coisas que não está nas tuas mãos fazer. Coisas sobrenatural. E Moisés fez. Moisés fez o mar se abrir. Moisés conseguiu tirar aquele povo do Egito. Moisés clamou ao Senhor e ali veio codornizes, veio o maná dos céus. Moisés falava com Deus, ficava em jejum tantos tempo, mas por quê? Porque tinha a essência de Deus dentro dele. Moisés bateu naquela rocha e aquela rocha, ela derramou água para alimentar aquele povo, para saciar a sede dele. Não era Moisés que estava fazendo isso, mas era a essência dentro dele. Era o Senhor. Deus chama os improváveis. Deus chama aqueles que são incapazes para o mundo. É assim que Deus faz. Aquele que você olha e você não dá valor. Aquele que você olha e diz: esse aí não dá em nada. Mas o Senhor diz: eu vou fazer algo sobrenatural na vida dele. É Deus, amados.
É Deus que vai estar fazendo, é Deus que vai estar agindo, é o Senhor que faz o sobrenatural. Não importa se aquele líder, a aparência dele não é boa, se você olha para ele e diz quem é ele, não tem estudo, não sabe nada, mas quando ele abre a boca, você sente a presença de Deus, você sente o mover de Deus, você sente que é Deus falando através da boca dele. Isso é a presença de Deus. E essa presença ela tem que ser honrada. Essa presença ela tem que ser honrada mesmo. Você deve respeito. Você deve honra. Você deve submissão e obediência. Porque é Ele que está clamando. É Ele que está indo diante de Deus. Moisés era ali invejado por outros. Moisés era ridicularizado por outros. Era criticado. Mas ele ia para a presença de Deus. Era ele que pagava o preço por aquele povo. Era ele que orava, que jejuava buscando a presença de Deus, que aguentava ouvir a voz de Deus falar com eles. O povo não aguentava. Deus sempre levanta uma pessoa ao nosso auxílio, um intercessor, um líder, para estar conosco, para suportar, para ter os lombos fortes, para suportar por você. Então, quando Deus também te chamar, Ele vai fazer o mesmo na tua vida. Tudo que você precisa é dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque olha só, outro que ouviu a voz de Deus, que reconheceu que também não era nada, foi Isaías. Quando ele viu o Senhor, quando Deus se apresentou a ele. Porque aqui no Isaías capítulo 6, ele vai falar que Deus se apresentou a Isaías. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Olha que maravilhas. Foi assim que Deus se apresentou a Isaías. E ali falou com ele. E ali chamou ele. E olha só, e ele disse ao Senhor no verso 5. Isaías 6, verso 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, quando viu aquela imagem linda do Senhor sentado no sublime trono, e os anjos ali prostrados diante dele, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quando ele viu tudo isso, ele disse, certamente eu vou morrer. Porque eu não sou nada, eu sou pecador. Eu sou pecador e habito ainda no meio do povo pecador. Ele reconheceu que ele não era nada. Mas quando o Senhor foi lá, falou com ele, tocou nos lábios dele, purificou os lábios dele. Olha só, depois que o Senhor te chama, o Senhor te capacita. Reconheça, quando o Senhor te chamar, reconheça as tuas falhas, reconheça os teus erros e coloca diante do Senhor. E o Senhor te purificará. Ele vai te preparar para você levar as boas novas. Ele vai te preparar, te capacitar com toda a instrução. Entrega ao Senhor as tuas falhas, o teu falta de conhecimento, de entendimento. E o Senhor trará toda a capacitação necessária na tua vida. O Senhor trará os recursos, o Senhor trará o mover, Ele trará a inteligência, Ele trará conhecimento, Ele trará graça, Ele trará capacitação, autoridade, Ele trará santidade na tua vida, Ele trará um mover sobrenatural sobre a tua vida, uma nova unção. É o Senhor que capacita. Desde que você busque essa capacitação, ouça o chamado de Deus, aceite o chamado de Deus e se capacite. Busque a capacitação que o Senhor vai te capacitar. Porque Isaías, quando o Senhor foi lá e tocou ele, tocou com brasas vivas, aí ele pegou e disse, o Senhor disse assim, no verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo. Quando Isaías ouviu o chamado de Deus,
recebeu o chamado de Deus, ele se prontificou ao Senhor. E o Senhor ali começou a capacitar. O Senhor o purificou, o Senhor o santificou. E ali, ele agora, o Senhor diz, quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar agora para ir neste povo? Para ir até este povo? Quem eu vou enviar? E quem eu vou enviar que possa nos representar? Aí ele diz, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, pode me enviar. Que agora eu sei, o Senhor é comigo, e o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me preparar, me envia, que não será mais as minhas palavras, será as suas. Era o que o Senhor queria ouvir. Isaías se prontificou ao Senhor. Amados, tudo que nós precisamos é disso, se prontificar ao Senhor, é dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor me chamou, então me capacita, me prepara, me purifica, me limpa, me perdoa, que eu seja exemplo, que eu seja, Senhor Deus, um vaso cheio da Tua glória para transbordar sobre as vidas, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Suas palavras, Senhor. Purifica os meus lábios, envia-me a mim. E aí você será um representante dos céus, porque o Senhor diz, eu te escolhi, você é sacerdote real, embaixador de Cristo, minha testemunha viva. E você pregará e levará as boas novas. Foi o Senhor que disse isso. Aí o Senhor diz para ele, tudo bem, Isaías, por você ter aceitado o chamado, eu te digo, vai e dize a este povo. Abra a tua boca e fale, então. Fale tudo o que eu te mandar. Amados, nós precisamos abrir a nossa boca e fazer o que o Senhor nos chamou. Não importa se vão nos criticar, não importa se vão nos invejar, não importa se vão nos defamar. Nós precisamos ser os mensageiros de Deus. Nós fomos chamados para levar a palavra do Senhor. Não importa a aparência do vaso, o que importa é a essência que o vaso carrega. Eu torno a repetir, o que importa é a essência do vaso que ele carrega. É essa essência, a essência do Senhor, dentro de você o que importa. Você pode ser falho, você pode ser errado, mas olha, o Senhor te purifica. O Senhor te chama hoje para cumprir o propósito. O Senhor te chama hoje para levar a boa nova. O Senhor te chama hoje como você está, porque Ele disse, vinde a mim como estás. Então é o Senhor que vai te capacitar agora. Só diga ao Senhor, eis-me aqui, Pai. Usa-me a mim, Senhor, que o Senhor vai te usar. Assim como Ele usou Moisés para guiar aquele povo, resgatar multidões. Assim como Ele usou Isaías para falar dele, para pregar as boas novas, para trazer a revelação ao mundo. O Senhor quer também fazer de ti testemunha viva das bênçãos dele, da presença dele. Mas diga ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Amém? Ouça a voz do chamado de Deus nesse dia. Eu oro a Deus nesse dia para que você ouça o chamado de Deus e que você se prontifique para ouvir a voz de Deus, receber o chamado de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer a luz do rosto sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?